Devemos nos tornar uma nação de leitores verdadeiramente competentes, reconhecendo tudo o que a palavra competente implica. Nada menos irá satisfazer as necessidades do mundo que está por vir. Mas atenção, o mundo que está por vir já chegou. É o mundo onde você se encontra. E ou você aprende a ler de forma competente, compreendendo o que se lê, ou se torna um analfabeto funcional, que será manipulado por alguém ou algum grupo. O vídeo de hoje vai explicar, na verdade vai mesmo desenhar, para que você saia dele sabendo exatamente como proceder com suas leituras. Trazendo ensinamentos valiosos de um dos maiores tratados de como se deve ler, a partir da obra Como Ler um Livro, do filósofo e educador americano Mortimer Adler, que foi publicada pela primeira vez em 1940 e depois, de uma revisão, foi reescrita em 1972 com coautoria de Charles Van Doren. Muita gente vende esse conhecimento por aí, pois de fato é muito valioso. Os autores falam de 4 níveis de leitura, a saber, a leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. Nesse vídeo, vamos abordar os 2 primeiros níveis de leitura, em especial o segundo nível, a leitura inspecional. Eu, Alisson, tive a sorte de ler muito desde criança e devo muito, muito mesmo, à leitura. Porém, se eu tivesse conhecido essa obra, Como Ler Livros, desde o começo, e em particular ter aprendido a fazer a leitura inspecional, tenho a certeza de que minha carreira como leitor e tudo o que veio com ela estaria num outro patamar. Portanto, o conhecimento que você vai receber nesse vídeo pode significar um grande salto para a sua vida, como um todo. Eu vou dar o passo a passo de forma bem prática para você sair desse vídeo aplicando esse conhecimento. Dominar a arte de leitura é provavelmente a habilidade fundamental para o crescimento intelectual. Interpretar o mundo à sua volta e não cair como um patinho diante de organizações e indivíduos manipuladores. Então, faço um apelo especial a você. Preste realmente atenção a esse vídeo. São alguns minutos que podem de fato fazer muita diferença na sua vida. Você está diante de uma chave para a compreensão dos livros. Então, deixe o seu like, pois isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, e aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora, vamos descobrir os segredos de quem sabe ler. Nível 1. A leitura elementar. Chamamos o primeiro nível de leitura elementar. Ele também poderia ser chamado de leitura rudimentar, leitura básica ou leitura inicial. O que importa aqui é o fato de que esse nível sugere que a pessoa deixou o analfabetismo e se tornou alfabetizada. A pergunta que o leitor deve se fazer nesse nível de leitura é: o que diz a frase? Como ensinam os autores, a pergunta não é para ser difícil, pois o sentido que buscamos é o mais simplório possível. Os autores deixam claro que a maioria das pessoas que chegam até o seu livro já dominam esse nível de leitura. Imagino que também esse seja o caso da audiência dos Superleituras, uma audiência desejosa de conhecimento e cultura. Então, vamos ao próximo nível, que é algo muito importante e que muita gente nunca fez ao ler um livro. Nível 2. Leitura inspecional. O segundo nível de leitura é chamado de leitura inspecional. Sua característica principal é o fator tempo. A leitura desse nível pressupõe certo período no qual temos de ler determinados trechos, que pode ser de 15 minutos, por exemplo, ou até menos. O segundo nível de leitura trata-se da arte de folhear o livro, mas não de qualquer jeito, é a arte de ler o livro sistematicamente. O maior objetivo aqui é extrair tudo o que o livro pode ensinar em sua superfície. É ser capaz de dizer sobre o que de fato se trata o livro. Mas como fazemos a leitura inspecional, afinal? O primeiro ponto é entender que existem 2 tipos dessa forma de leitura. O primeiro é a sondagem. Você pega um livro nas mãos. Como saber se ele merece uma leitura analítica, que é o terceiro nível de leitura?
ou se você vai mesmo querer ler esse livro. O objetivo aqui é definir se o livro em questão merece uma leitura mais dedicada. Talvez você conclua que a sondagem é o bastante e que não há nada mais no livro que lhe interesse no momento. Talvez nunca mais o leia, mas pelo menos você saberá qual o conteúdo do livro e o tipo de livro que o autor escreve, de maneira que o tempo dedicado à sondagem não terá sido em vão. Como fazer a sondagem em 6 passos? Passo 1. Examine a folha de rosto e o prefácio. Leia rapidamente e fique atento aos subtítulos e qualquer indício que identifique o ponto de vista do autor sobre um assunto do livro. Passo 2. Examine o sumário. A ideia aqui é ter uma noção geral da estrutura da obra. Os autores falam para usar isso como um mapa para a leitura. Isso ajuda muito você a saber para onde está indo com determinada leitura. Passo 3. Consulte o índice remissivo. Muitas obras possuem um e a leitura deles pode ser muito valiosa. A ideia aqui é que você dê uma olhada rápida nos tópicos cobertos e nos tipos de livros e autores citados. Outra dica: dê uma lida nos trechos e expressões que lhe pareçam mais importantes. Pode ajudar a elucidar o pensamento do autor, e saber isso é crucial. Passo 4. Leia a contracapa e a sobrecapa. Isso pode parecer que você está lendo apenas elogios, elaborado pelo marketing da editora. Certamente haverá elogios, mas muitos autores procuram deixar bem claros os pontos principais da obra e você pode aprender muito com essa leitura rápida. Depois, se você achar só elogios, isso pode ser um indício de que o livro não tem muito a dizer. Após esses 4 passos, pode ser que você já tenha se decidido se o livro em questão merece ou não uma leitura mais dedicada de sua parte, e mesmo para os seus objetivos. Mas caso ainda não, talvez você possa sondá-lo com mais profundidade, e por isso vamos ao passo 5. Passo 5. Examine os capítulos que lhe pareçam centrais ao argumento do autor. Caso os capítulos contenham algum tipo de sinopse, leia-os com atenção. Isso é um rico conhecimento que pode lhe dar mais propriedade sobre o livro. E por fim, passo 6. Folheie o livro. Você pode se deter sobre alguns parágrafos e mesmo algumas páginas em sequência, mas não exagere. Você pode também ler o epílogo ou as páginas finais. Normalmente, os autores colocam aí aquilo que julgam ser inovador. Isso no caso de obras expositivas, e não de ficção, é claro. Parabéns! Você agora é capaz de fazer uma boa sondagem sistemática de um livro. O processo pode levar alguns minutos, em alguns casos, no máximo 1 hora. Mesmo que conclua pela não leitura do livro, você sabe do que ele se trata e onde pode guardá-lo para uma futura consulta. Agora, vamos ao segundo tipo de leitura inspecional. 2. A leitura superficial. Somente esse conhecimento aqui já vale muito, mas muito mesmo. Então vou ser bem direto. Diante de um livro difícil, leia-o sem parar nas partes que não entende. Não importa se isso signifique parágrafos ou até páginas inteiras. Vá até o final sem hesitação. Não é hora de refletir sobre o que não entendeu. Isso serve mesmo para livros de ficção. É um erro parar para consultar o dicionário, a Wikipédia, o Google, etc., sempre que não entender alguma coisa. Atenção! Muita gente não tem o hábito de leitura por causa disso. Essas paradas tornam a leitura tediosa e quando se chega ao final, no caso de um romance, uma novela, por exemplo, não se lembra mais do início, perdeu a ideia do conflito. Ainda que ao final você tenha entendido apenas metade do livro, ou menos, isso vai ajudá-lo muito quando se dedicar à leitura dos pontos negativos. Ou, caso não leia novamente, é melhor entender 50% de uma obra do que ter parado numa parte difícil e abandonado a leitura. Agora, se seu problema é falta de tempo para a leitura, te convido a clicar nesse link e ouvir atentamente a técnica do professor Paulo Rafael,
que resolve esse problema e ainda outros. O link também se encontra na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Em breve vai sair um vídeo com os outros níveis de leitura abordados nessa mesma obra. Até a próxima!